Era 3h17 da madrugada quando a luz do celular invadiu o quarto escuro. Acordei com o coração disparado, aquele tipo de sobressalto que faz o corpo inteiro tremer antes mesmo de processar o que está acontecendo. Minha primeira reação foi pânico. Mensagens de madrugada nunca trazem boas notícias. Pensei em acidente, em emergência, em alguma tragédia familiar que precisava da minha atenção imediata. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Era do Rodrigo, meu marido, que estava viajando havia 3 dias com Guilherme, meu enteado de 13 anos. A mensagem tinha apenas 2 linhas, mas cada palavra era uma bomba. Os planos mudaram. Você não vai mais na viagem. Meu filho quer só o pai de verdade dele. Li 1 vez, 2, 3. As palavras dançavam na tela, recusando-se a fazer sentido. Meus olhos percorriam cada letra como se, em algum momento, o significado fosse se transformar em algo diferente, algo menos cruel, algo que não rasgasse 14 anos da minha vida em 2 linhas frias e calculadas. Fiquei ali, sentada na cama que dividíamos havia tanto tempo, olhando para aquela mensagem como se ela fosse um animal selvagem que eu não sabia como dominar. O silêncio da casa de madrugada era opressor. Cada móvel, cada objeto ao meu redor, de repente parecia estranho, como se eu tivesse acordado em um lugar que não era mais meu. Não chorei, não imediatamente. O choque tem esse efeito anestésico, sabe? É como se o cérebro simplesmente se recusasse a processar algo tão violento de uma vez só. Então você fica lá, congelada, enquanto cada terminação nervosa do seu corpo grita que algo terrível acabou de acontecer. Mas você ainda não consegue nomear exatamente o que. Eu tinha 39 anos. 8 anos de casamento. E naquele momento, às 3h17 da madrugada, entendi com uma clareza cristalina e dolorosa. Eu tinha acabado de ser expulsa da minha própria família. Por mensagem de texto, sem aviso, sem conversa, sem direito à defesa, apenas descartada. Me chamo Helena, sou contadora, trabalho em um escritório médio em Campinas, interior de São Paulo. Não sou perfeita, nunca fingi ser, mas sempre fui presente, sempre tentei fazer tudo certo. Sempre coloquei aquela família, porque eu realmente acreditava que era minha família, antes de mim mesma. Conheci Rodrigo quando ele tinha um bebê de 2 anos nos braços e um divórcio recente nas costas. Ele era representante comercial, viajava muito e estava completamente perdido, tentando equilibrar trabalho e paternidade sozinho. A ex-mulher tinha saído de cena de forma abrupta, deixando-o com uma criança pequena e uma confusão emocional gigantesca. Eu me apaixonei. Pelo homem e pelo menino. Guilherme era tão pequeno, tão frágil, com aqueles olhos enormes que pareciam pedir por segurança. E eu quis dar isso a ele. Quis ser a presença constante que ele merecia. Quis construir algo sólido onde antes só havia destroços. Casei com Rodrigo, acreditando que estávamos formando uma família de verdade. Não uma família de consideração ou reconstruída. Apenas uma família. Ponto. Acordava cedo para preparar café da manhã. Levava Guilherme na escola. Ajudava com lição de casa. Comparecia em todas as reuniões de pais. Cuidava quando ele ficava doente. Comemorava cada conquista como se fosse minha própria. Não era obrigação, era amor. Rodrigo viajava constantemente por causa do trabalho. Às vezes passava semanas fora. E eu segurava tudo. A casa, as contas, a rotina de Guilherme, meu próprio emprego em tempo integral. Nunca reclamei. Porque era assim que eu entendia que famílias funcionavam. Você faz o que precisa ser feito, independente de ser cansativo. Mas agora, segurando aquele celular na madrugada vazia, percebi que talvez eu tenha confundido dedicação com invisibilidade. A viagem tinha sido planejada há meses. Era para ser um passeio em família para Gramado, no Rio Grande do Sul. Algo que Guilherme queria muito. Rodrigo ficaria lá 2 semanas por trabalho, e eu me juntaria a eles depois de 5 dias, assim que conseguisse folga do escritório. Ficou tudo acertado. Passagens compradas,
hotel reservado, roteiros montados, eles partiram na segunda-feira. Eu os levei até a rodoviária, abracei Guilherme com força, desejei boa viagem. Rodrigo me deu um beijo rápido, distraído, já olhando para o celular. Não houve nada de especial naquela despedida. Nenhum sinal. Nenhum presságio. Apenas mais uma segunda-feira comum em uma vida que eu achava estar construindo com solidez. Os 3 primeiros dias foram normais. Rodrigo mandava mensagens curtas. Guilherme enviava fotos. Eu respondia com entusiasmo, contando os dias para me juntar a eles. E então veio aquela mensagem de madrugada. Meu filho quer só o pai de verdade dele. Reli aquela frase específica mais vezes do que consigo contar. Pai de verdade. Como se eu fosse... O que, exatamente? Uma intrusa? Uma estranha que tinha invadido a vida deles e agora estava sendo gentilmente, ou nem tão gentilmente assim, convidada a se retirar? 11 anos. Eu tinha cuidado daquele menino por 11 anos, desde que ele tinha 2 anos de idade. Eu estava lá quando ele deu os primeiros passos depois que a mãe biológica saiu. Estava lá nas noites de febre, nos primeiros dias de escola, nos medos noturnos, nas conquistas pequenas e grandes. E agora eu era apenas alguém que estava atrapalhando o tempo deles? As lágrimas finalmente vieram. Silenciosas, quentes, escorrendo pelo rosto enquanto eu continuava olhando para aquela tela brilhante na escuridão. Pensei em ligar. Pensei em mandar mensagem. Pensei em implorar por uma explicação, por uma conversa, por qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido, mas não fiz nada disso. Porque no fundo, naquele momento de dor crua e desprotegida, uma parte de mim, pequena, mas clara, sussurrou algo importante. Quem te ama não te descarta por mensagem. Deitei de volta na cama, ainda segurando o celular. O travesseiro do lado de Rodrigo estava arrumado, intocado. A casa ao redor parecia estranhamente ampla, como se tivesse crescido durante a noite, transformando-se em um espaço vazio demais para uma pessoa só. Não dormi mais. Fiquei ali, olhando para o teto, enquanto minha mente corria em círculos, tentando entender onde exatamente tudo tinha desmoronado sem que eu percebesse. Quando o sol começou a nascer, trazendo aquela luz fria e cinzenta do amanhecer, eu ainda estava na mesma posição, exausta, confusa, mas estranhamente, calma. Não era a calmaria da aceitação, era a calmaria que vem antes da tempestade. Aquele momento suspenso no tempo, onde você sabe que algo enorme está prestes a acontecer, mas ainda não sabe exatamente o que. Às 7 da manhã, me levantei. Tomei banho, me vesti, fui trabalhar, porque era isso que eu fazia. Sempre. Mesmo quando o mundo estava desmoronando, no escritório, fingi normalidade. Sorri quando necessário. Respondi e-mails, fechei planilhas, atendi clientes. Por fora, eu era a Helena de sempre. Eficiente, organizada, confiável. Por dentro, cada célula do meu corpo gritava. Durante o intervalo do almoço, sentei sozinha no carro no estacionamento e reli a mensagem pela 1000ª vez. Dessa vez, prestei atenção em detalhes que tinha ignorado antes. A frieza, a escolha das palavras, o timing, de madrugada, quando ele sabia que eu estaria sozinha, vulnerável, sem possibilidade de reação imediata, não foi um impulso, foi calculado. E foi nesse momento, sentada naquele carro sob o sol quente do meio-dia, que algo dentro de mim quebrou. Não de uma forma ruim, não de uma forma que me deixasse mais fraca. Quebrou da forma que uma crisálida quebra quando a borboleta está pronta para sair. Peguei o celular de novo, mas dessa vez não para ler aquela mensagem, para começar a fazer ligações. E se você está aí, ouvindo essa história, é porque talvez você também já tenha sentido essa dor de ser descartada. De dar tudo de si e descobrir que para algumas pessoas você nunca foi realmente vista. Então eu te peço, se inscreve no canal, deixa seu like e me conta aqui nos comentários que horas você está me ouvindo e de qual cidade você é. Porque histórias como a minha, como a nossa, precisam ser compartilhadas, precisam ser ouvidas. E eu prometo, o que vem a seguir
vai te mostrar que o fim de uma história pode ser, na verdade, o começo de algo muito maior. Ao meio-dia daquele mesmo dia, sentei sozinha na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha servido milhares de refeições, onde Guilherme tinha feito lições de casa enquanto eu revisava seu caderno, onde Rodrigo e eu tínhamos planejado férias, discutido contas, dividido sonhos. Agora ela era apenas uma superfície de madeira fria sob minhas mãos. Abri meu notebook, respirei fundo e comecei. Primeiro, os cartões de crédito. Rodrigo tinha adicionado ele como usuário autorizado nos meus cartões há anos, para emergências, ele disse na época. Mas a conta, a responsabilidade, o pagamento sempre foram meus. Bloqueei todos, um por um, com calma metódica. Depois, as reservas da viagem, hotel, passeios, restaurantes. Tudo que tinha sido pago com meus cartões, tudo que eu tinha organizado, acreditando que seria uma viagem nossa. Cancelei cada reserva, sem hesitar. Meus dedos se moviam pelo teclado com uma precisão cirúrgica. Não havia raiva nos meus movimentos, não havia desespero, apenas decisão. Quando terminei com os cancelamentos, abri minha conta bancária. Tínhamos conta conjunta, claro, mas a maior parte do dinheiro era minha contribuição, meu salário, minhas economias. Transferi tudo para uma conta nova que abri naquele instante, cada centavo que era legitimamente meu, e então fiz a ligação que mudaria tudo. Alô, escritório Mendes Imóveis? A voz do Fábio, nosso corretor, soou alegre do outro lado. Helena, tudo bem? Em que posso ajudar? Minha voz saiu surpreendentemente firme. Fábio, preciso vender a casa, rápido. Houve uma pausa confusa. Vender? Mas vocês não estavam felizes aí? Reformaram o quintal ano passado. Eu lembro que o Rodrigo... A casa está no meu nome, Fábio. Cortei, educada, mas clara. Apenas no meu nome. Herança da minha avó, lembra? Eu preciso vendê-la. Quanto tempo você acha que leva? Senti a mudança no tom dele. Mais profissional agora. Depende. O mercado está bom. Se você aceitar um preço justo, uma semana, talvez menos. Você tem certeza disso, Helena? Absoluta. Certo. Vou passar aí hoje à tarde para tirar fotos e fazer a avaliação. Tudo bem? Perfeito. Desliguei. Olhei ao redor da casa. A sala de estar que eu tinha decorado com tanto cuidado. O sofá que Rodrigo escolheu. As fotografias na parede. Nossa família sorrindo em momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Senti uma pontada de dor, sim, porque não é fácil desmontar anos de história. Não é simples olhar para os destroços de tudo que você acreditava estar construindo e decidir começar do zero. Mas sabe o que era mais doloroso que isso? A ideia de ficar. De continuar vivendo em uma casa que tinha se transformado em um cenário de mentiras. De aceitar ser descartada e ainda assim esperar, como um cachorro abandonado, que talvez alguém voltasse para me buscar. Não, eu não seria essa mulher. Não mais. Fábio apareceu às 3 da tarde, pontual como sempre. Ele entrou na casa com aquele profissionalismo gentil que bons corretores têm, mas eu vi o jeito como seus olhos me examinaram, procurando sinais, tentando entender o que estava realmente acontecendo. Afinal, não é todo dia que alguém liga de manhã pedindo para vender a própria casa em uma semana. Não ofereci explicações, apenas café. Enquanto ele fazia fotos e anotações, sentei no sofá da sala, observando cada movimento com um distanciamento estranho. Era como assistir a um documentário sobre a vida de outra pessoa. Aqueles móveis, aquelas paredes, aquela decoração. De repente, tudo parecia pertencer a uma Helena que não existia mais. Preço de mercado está em torno de 750 mil, Fábio disse, voltando com a câmera na mão. Mas se você quer venda rápida, eu sugiro colocar por 680. Vai atrair compradores sérios imediatamente. 680 mil reais. A casa tinha sido herança da minha avó materna. Ela tinha morrido há 7 anos, deixando aquela propriedade.
pequena, mas bem localizada, em um bairro tranquilo de Campinas, exclusivamente para mim. Para você ter segurança, minha menina. Ela tinha dito meses antes de partir, segurando minha mão com aquela força surpreendente que velhinhas têm quando querem deixar um recado importante. Na época, eu tinha interpretado aquilo como carinho de avó. Agora entendia que era sabedoria. Rodrigo tinha ficado levemente incomodado quando soube que a casa estava apenas no meu nome. Somos casados, Helena, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. O certo seria colocar no nome dos dois, não acha? Eu tinha resistido. Não por desconfiança, ou pelo menos era o que eu achava na época, mas porque havia algo na forma como minha avó tinha organizado aquela herança que me fazia querer respeitar sua vontade. Agora, sentada ali enquanto Fábio calculava o valor da propriedade, eu queria beijar o chão que aquela mulher tinha pisado. Coloca por 680, disse minha voz firme, e avisa que aceitamos proposta à vista com desconto. Fábio assentiu, mas hesitou antes de guardar a câmera. Helena, perdoa a intromissão, mas... O Rodrigo sabe disso? A pergunta pairou no ar entre nós como fumaça. Olhei diretamente nos olhos dele. A casa é minha, Fábio. Não preciso de autorização de ninguém. Ele levantou as mãos em rendição. Claro, claro, você está coberta. A escritura é clara. Só... Bem, você me entende. Depois de tantos anos morando aqui os dois, a questão pode ficar complicada. Vai ficar, concordei, mas não para mim. Ele foi embora prometendo anunciar a casa imediatamente. Enquanto eu fechava a porta, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Guilherme. Meu coração deu um pulo involuntário. Aquela reação automática de mãe que você não consegue desligar mesmo quando deveria. Abri com dedos trêmulos. Havia apenas uma foto. Guilherme e Rodrigo sorrindo em frente a uma loja de chocolates em Gramado. Nenhuma legenda. Nenhuma mensagem para mim. Apenas aquela imagem perfeita de pai e filho, como se eu nunca tivesse existido. Algo dentro de mim se contraiu. Não era dor, exatamente. Era a materialização visual de tudo que aquela mensagem de madrugada tinha significado. Eu tinha sido editada para fora da narrativa deles com a facilidade de quem corta alguém de uma fotografia. Bloqueei o número de Guilherme também. Não por raiva dele. Ele tinha 13 anos, ainda estava em formação, mas porque eu não podia continuar recebendo aquelas migalhas de atenção enquanto estava tentando reconstruir minha coluna vertebral. Aquela noite foi longa. Deitada na cama vazia, percebi pela primeira vez o silêncio absoluto da casa. Não o silêncio confortável de um lar descansando, mas o silêncio inquietante de um espaço que sabe que está prestes a ser abandonado. Minha mente não conseguia parar. Repassei os últimos meses procurando por sinais que tinha ignorado. E eles estavam lá. Óbvios. Gritantes. Como eu tinha sido tão cega? Rodrigo tinha começado a viajar com mais frequência. Trabalho, ele dizia sempre. E eu acreditava porque... Bem, porque era o que esposas confiantes fazem, não é? Guilherme tinha ficado mais distante. Menos conversas, mais tempo trancado no quarto. É adolescência, eu pensava. Fase normal. Mas agora, conectando os pontos com a clareza cruel da retrospectiva, eu via o padrão. Rodrigo passava horas ao telefone com Guilherme durante as viagens. Conversas sussurradas que paravam quando eu entrava na sala. Olhares que eles trocavam quando eu sugeria alguma atividade familiar. Pequenos comentários ácidos que Rodrigo fazia sobre mim, sempre disfarçados de brincadeira. A Helena não entende essas coisas de homem. Deixa sua mãe, quer dizer, a Helena, de fora disso. É melhor não contar para ela, ela vai ficar preocupada. Ele tinha construído uma parede entre mim e Guilherme, tijolo por tijolo, comentário por comentário. E eu, focada em trabalhar, em manter a casa funcionando, em ser a adulta responsável, não tinha percebido que estava sendo lentamente apagada. Alienação parental. Era isso que chamavam. E funciona de forma assustadoramente eficiente. Na quinta-feira,
3 dias depois daquela mensagem fatídica, Fábio ligou. Helena, você não vai acreditar. Tenho 3 propostas. Uma delas é à vista, 670 mil. O comprador quer fechar até segunda-feira. Meu coração acelerou. Aceito. Tem certeza? Nem quer pensar um pouco. Absoluta certeza. Agenda a assinatura. Desliguei e olhei ao redor da sala mais uma vez. Adeus, pensei. Adeus a essa vida. Adeus a essa versão de mim que aceitava migalhas e chamava de amor. Na sexta-feira, comecei a empacotar minhas coisas. Não tudo. Apenas o que era realmente meu. Roupas, documentos, alguns livros, fotografias da minha família de verdade, não aquela que eu tinha tentado forçar a existir. Deixei os móveis, deixei a decoração. Deixei até mesmo algumas das minhas coisas pessoais que tinham se misturado com a vida deles ao longo dos anos, porque eu não queria carregar nada daquele peso. No sábado, enquanto separava papéis antigos em uma caixa, encontrei nosso álbum de casamento. Abri com dedos hesitantes. Ali estava eu, vestida de noiva, sorrindo com aquela esperança radiante que só quem acredita estar começando uma grande história tem. Rodrigo ao meu lado, elegante no terno escuro. E Guilherme, tão pequeno com apenas 5 anos, segurando um almofadão das alianças com seriedade adorável. Nós 3 juntos agora, Rodrigo tinha dito durante os votos improvisados. Uma família completa. Passei o dedo pela foto, sentindo o papel liso sob minhas digitais. Mentira, pensei. Tudo foi mentira, ou talvez não. Talvez naquele momento fosse verdade. Talvez o problema seja que verdades têm prazo de validade quando você está construindo com alguém que não sabe o valor do que tem. Fechei o álbum e coloquei de volta na caixa. Não o levaria comigo. Aquela Helena da foto tinha morrido naquela madrugada de mensagem fria. No domingo, uma semana exata depois daquela mensagem, Rodrigo ligou. Meu primeiro instinto foi rejeitar a chamada, mas algo me fez atender. Alô. Minha voz saiu neutra, nem fria, nem calorosa, apenas vazia. Helena. A voz dele tinha aquela inflexão que eu conhecia tão bem. O tom que ele usava quando precisava convencer alguém de alguma coisa. Precisamos conversar. Sobre? Ouvi barulho de trânsito ao fundo. Ele devia estar em algum lugar público. Sobre a viagem. Olha, eu sei que a mensagem foi abrupta. Mas foi uma decisão do Guilherme. Você precisa entender. Ele está em uma fase difícil e você achou que me comunicar isso por mensagem às 3 da manhã era a melhor forma de lidar com a situação? Houve uma pausa. Quase consegui ouvir os neurônios dele trabalhando para formular a resposta certa. Foi um erro, eu admito. Mas, Helena, não precisa fazer drama. Quando vocês voltarem, corrigi calmamente. Não há mais voltarmos. Pelo menos não para mim. Do que você está falando? A confusão na voz dele era genuína. E isso, de alguma forma, tornou tudo ainda pior. Ele realmente achava que podia me descartar temporariamente e depois eu estaria ali, esperando, pronta para retomar o papel de esposa e mãe substituta conveniente. Estou falando que as coisas mudaram, Rodrigo. Helena, você está sendo dramática por causa de uma viagem? É sério isso? Dramática. Aquela palavra que homens usam quando querem diminuir sentimentos femininos legítimos. Quando querem transformar dor em exagero. Não é sobre a viagem, respondi, sentindo uma calmaria estranha me envolver. É sobre respeito. É sobre como você acha que pode tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. É sobre como você manipulou um adolescente para que ele me rejeitasse. É sobre tudo isso. Manipulei? A voz dele subiu uma oitava. Eu não manipulei ninguém. O Guilherme expressou um desejo e eu respeitei. Isso é ser bom pai. E ser bom marido? Isso entrou na equação em algum momento? Silêncio. Então, a voz dele voltou, mais dura. Olha, quando eu voltar na quinta-feira, a gente conversa direito. Cara a cara. Sem essas bobagens por telefone. Quinta-feira,
repeti. Certo, não disse mais nada, apenas desliguei e sorri, porque quinta-feira seria interessante. Na segunda-feira, assinei a escritura de venda da casa. O comprador, um empresário de meia idade com 2 filhos adultos, estava ansioso para fechar negócio. Pagamento à vista, sem complicações. Fábio mediou tudo com eficiência impressionante. Quando assinei a última página, passando aquela casa oficialmente para outra pessoa, senti algo que não esperava. Alívio. Não tristeza, não arrependimento, apenas um alívio profundo e libertador. Parabéns pela venda, o empresário disse, estendendo a mão. É uma casa maravilhosa, vamos cuidar bem dela. Tenho certeza que sim, respondi, apertando sua mão com firmeza. Na terça-feira, transferi o dinheiro da venda para minha conta nova. 670 mil reais, a maior quantia que já tinha tido de uma vez só. Minha liberdade em forma de número bancário. Liguei para uma amiga da faculdade que tinha se mudado para Goiânia anos atrás. Carla? É a Helena. Helena, quanto tempo? Como você está? Na verdade, preciso de um favor. Posso ficar na sua casa por algumas semanas? Só até eu me organizar. Houve uma pausa surpresa. Depois, claro, mas o que aconteceu? É uma longa história. Te conto pessoalmente? Quando você chega? Amanhã. Amanhã? É, coisas mudaram rápido por aqui. Ok, ela disse, e consegui ouvir o sorriso na voz dela. Vou preparar o quarto de hóspedes e garrafa de vinho. Parece que você vai precisar. Mais do que você imagina. Na quarta-feira, contratei uma empresa de mudança pequena. Não precisava de caminhão grande. Apenas o suficiente para levar minhas poucas caixas de pertences pessoais para Goiânia. O resto ficava. Problema do Rodrigo agora. Enquanto os funcionários da mudança carregavam as caixas, fiz uma última caminhada pela casa vazia. Passei pelo quarto que tinha sido de Guilherme. As paredes ainda tinham marcas dos pôsteres que ele havia colado. A estante vazia onde ficavam seus troféus de futebol. O espaço no chão onde ficava sua mesa de estudos. 13 anos cuidando daquele menino. 13 anos tentando ser uma figura maternal presente e amorosa. 13 anos de almoços preparados, roupas lavadas, conversas sobre problemas de escola, abraços depois de pesadelos, orgulho nas conquistas, e bastou uma viagem com o pai para que tudo isso fosse apagado como se nunca tivesse existido. Senti lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixei cair. Porque Guilherme ainda era uma criança, manipulada sim, usada como arma, com certeza, mas ainda assim, uma criança. E crianças não têm culpa pelos jogos sujos que adultos jogam. Minha raiva não era dele. Era de quem deveria ter protegido nossa relação ao invés de destruí-la. Saí do quarto e desci as escadas pela última vez. Na porta, virei para trás mais uma vez. Obrigada, sussurrei para a casa vazia. Por ter sido minha fortaleza quando eu precisei. Mas agora eu preciso de algo diferente. Tranquei a porta, deixei as chaves na imobiliária e fui embora de Campinas sem olhar para trás. Quinta-feira, o dia que Rodrigo e Guilherme voltariam da viagem. Eu já estava em Goiânia, instalada no quarto de hóspedes aconchegante da Carla, quando meu celular, que eu tinha mantido propositalmente ligado, começou a explodir de notificações. 17 ligações perdidas, 23 mensagens. Abri com calma, saboreando cada palavra. Helena, onde você está? A casa está vazia. Onde estão nossas coisas? O que você fez com a casa? Helena, atende o telefone agora. Por favor, me liga, isso é urgente. E então, a mensagem que mais me satisfez. O corretor falou que você vendeu a casa? Como assim? Esperei. Propositalmente. Deixei cada mensagem acumular, cada ligação perdida aumentar o desespero dele. Às 8 da noite, finalmente digitei minha resposta. Curta. Precisa. Devastadora. Os planos mudaram. E bloqueei o número. Carla me encontrou na varanda, olhando para o céu estrelado de Goiânia com o celular ainda na mão. Então,
Ela se sentou ao meu lado, estendendo uma taça de vinho tinto. Você vai me contar o que diabos aconteceu ou vou ter que adivinhar pela cara de acabei de explodir a vida de alguém que você está fazendo? Não pude evitar um sorriso. Carla sempre teve esse dom de desarmar situações tensas com humor na medida certa. Peguei a taça, senti o vinho deslizar pela garganta, quente, encorpado, reconfortante. E contei tudo, cada detalhe, desde a mensagem de madrugada até o bloqueio final. Carla me ouviu sem interromper, seus olhos ficando progressivamente mais arregalados a cada revelação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse: Helena, você é uma deusa da vingança e eu estou completamente apaixonada pela sua coragem. Ri. De verdade. Pela primeira vez em dias, senti algo leve se movendo dentro do meu peito. Não foi vingança, corrigi, tomando outro gole. Foi justiça. Chama do que você quiser, amiga. Mas aquele homem acabou de aprender uma lição valiosa. Não se descarta quem sustenta a sua vida. Concordamos em silêncio, observando as luzes da cidade que agora era meu refúgio temporário. Na sexta-feira de manhã, meu celular, que eu tinha comprado um chip novo em Goiânia, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me disse para escutar. Helena. A voz era feminina, hesitante. Sou Beatriz, mãe do Rodrigo, minha sogra, ou ex-sogra, ou seja lá o que a etiqueta social definia para essa situação bagunçada. Oi, Beatriz. Meu filho me ligou completamente desesperado ontem, ela começou, e havia algo diferente no tom dela. Não era acusatório. Era cansado? Ele contou sobre a casa, sobre você ter ido embora. Helena, eu preciso saber. É verdade o que ele disse? Que você vendeu tudo sem avisar? A casa era minha, Beatriz. Herança da minha avó. Estava apenas no meu nome. Silêncio. Então ela suspirou. Alto. Longamente. Eu imaginei. Meu filho tem essa capacidade impressionante de omitir detalhes importantes quando quer se fazer de vítima. Outra pausa. Helena, o que realmente aconteceu? Algo na sinceridade daquela pergunta me desarmou. Contei a ela sobre a mensagem, sobre os anos de manipulação sutil, sobre como tinha sido descartada por decisão unilateral. Quando terminei, o silêncio do outro lado era pesado. Meu Deus, Beatriz murmurou finalmente. Helena, eu não sabia. Rodrigo me disse que vocês tinham decidido juntos que você não iria mais na viagem, que era uma coisa de dar espaço para pai e filho. Foi mentira. Eu estou vendo isso agora. Ela respirou fundo. Olha, eu sei que não tenho direito de pedir nada depois de tudo isso, mas... Você poderia ao menos conversar com ele? Pessoalmente? Por quê? Porque Guilherme está confuso e assustado e fazendo perguntas que Rodrigo não está sabendo responder. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome do menino. Beatriz, eu amo o Guilherme. Sempre amei. Mas ele também me rejeitou. Ele escolheu só o pai de verdade, lembra? Ele tem 13 anos, Helena. A voz dela ficou embargada. Ele não entende completamente o que está acontecendo. Rodrigo, meu filho manipulou o garoto. Eu conheço meu filho. Ele faz isso. Sempre fez. Desde pequeno, quando queria algo, ele distorcia narrativas até conseguir. Foi a primeira vez que alguém da família de Rodrigo admitiu isso abertamente. E mesmo sabendo disso, respondi, sentindo um peso na garganta. Você quer que eu volte? Que eu aceite? Que eu continue sendo a mulher conveniente que resolve todos os problemas enquanto é tratada como descartável? Não. A resposta foi firme. Não estou pedindo para você voltar. Estou pedindo para você encerrar isso do jeito certo. Por você. Porque você merece olhar nos olhos dele e dizer tudo o que precisa ser dito. Não por mensagem, não por telefone, cara a cara. Fechei os olhos. Ela tinha razão. Uma parte minha sabia disso. Onde ele está agora? Na casa da irmã dele, em Campinas. Ele e Guilherme não tinham para onde ir depois que descobriram sobre a casa. Uma ironia quase cômica.
O homem que me expulsou da vida dele agora não tinha teto próprio. Eu vou pensar. Obrigada, Helena. E, olha, independente do que você decidir, eu quero que você saiba. Você foi a melhor coisa que aconteceu para aquela família. E eu lamento profundamente que meu filho não tenha sido inteligente o suficiente para valorizar isso. Desliguei com um nó na garganta. Carla apareceu na porta do quarto, segurando 2 xícaras de café. Deixa eu adivinhar. A família quer que você volte? Não exatamente. Peguei uma das xícaras, sentindo o calor reconfortante. Mas querem que eu dê um encerramento presencial. E você vai? Olhei pela janela. Goiânia acordava do lado de fora. Uma cidade que mal conhecia, mas que já estava começando a sentir como possibilidade. Não sei. Parte de mim quer simplesmente seguir em frente, deixar tudo para trás. E a outra parte? A outra parte sabe que se eu não enfrentar isso agora, vou carregar o esse para sempre. Carla se sentou na beirada da cama. Posso dar uma opinião não solicitada? Sempre. Vai. Não por ele. Não pelo menino. Vai por você. Porque você precisa olhar nos olhos daquele homem e dizer tudo o que está entalado na sua garganta. Depois você volta para cá e a gente segue construindo sua nova vida. Passei o fim de semana pensando. Não foi uma decisão fácil. Cada vez que eu quase me convencia a voltar para Campinas, minha mente me mostrava a memória daquela mensagem às 3 da madrugada. O desrespeito, a frieza. Mas Beatriz tinha razão sobre uma coisa. Guilherme estava no meio disso. Um adolescente confuso, manipulado, que provavelmente não entendia completamente o que tinha acontecido. E eu não podia simplesmente sumir da vida dele sem ao menos tentar uma última conversa. No domingo à noite, tomei a decisão. Comprei uma passagem de ônibus de volta para Campinas. Só por 2 dias. Carla me abraçou forte antes de eu sair para a rodoviária. Você é mais forte do que pensa, ela murmurou no meu ouvido. E não importa o que aconteça lá, você tem um lugar aqui, sempre. A viagem de ônibus foi longa, quase 12 horas. Passei a maior parte do tempo olhando pela janela, vendo o Brasil passar em paisagens que mudavam de Cerrado para interior paulista. Pensei muito durante aquelas horas. Sobre quem eu era antes de casar. Uma mulher independente, com sonhos próprios, que tinha adiado muitas coisas pessoais para construir uma família. Sobre quem eu tinha me tornado. Alguém que colocava todos antes de si mesma, que media seu valor pela capacidade de servir aos outros. Que tinha esquecido completamente como era ter ambições que não envolvessem o bem-estar de terceiros, e sobre quem eu queria ser agora. Essa era a pergunta mais difícil. Cheguei em Campinas na segunda-feira de manhã, exausta, mas estranhamente resoluta. Não avisei Rodrigo que estava voltando. Queria a vantagem do elemento surpresa. Peguei um Uber direto para a casa da cunhada dele, Patrícia, uma mulher com quem eu sempre tive um relacionamento cordial, mas distante. Toquei a campainha às 9 da manhã. Patrícia abriu a porta com olhos arregalados. Helena, eu não esperava que você... Ele está aqui? Ela assentiu, abrindo mais a porta. Sala, com o Guilherme. Entrei. A sala da casa de Patrícia era aconchegante, cheia de fotografias de família, almofadas coloridas, aquela sensação de lar vivido. Rodrigo estava sentado no sofá, olhando para o celular. Guilherme ao lado dele, jogando algo no próprio telefone. Os dois levantaram a cabeça simultaneamente quando me viram. O rosto de Rodrigo passou por uma série de emoções em questão de segundos. Surpresa, alívio, raiva, confusão. O de Guilherme foi mais simples, puro choque. Helena. Rodrigo se levantou, a voz oscilando entre tentativa de controle e desespero mal disfarçado. Você voltou. Não voltei, corrigi, mantendo distância segura. Vim conversar. Ele deu um passo à frente. Eu dei um passo atrás. Algo naquele movimento o fez parar. Conversar, ele repetiu, passando a mão pelo cabelo. Aquele gesto que ele sempre fazia quando estava nervoso. Certo. Conversar.
Isso é. Isso é bom. Nós precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre a casa. Sobre como você me descartou por mensagem? Cortei, minha voz saindo mais fria do que pretendia. Sobre como você manipulou um adolescente para me rejeitar? Sobre qual parte exatamente nós precisamos conversar, Rodrigo? Guilherme encolheu no sofá. Seu rosto tinha aquela expressão de quem está começando a entender que talvez tenha feito algo muito errado. Helena, deixa eu explicar. Rodrigo começou, mas ergui a mão. Não. Você não vai explicar. Porque eu não vim aqui ouvir desculpas. Vim aqui fazer duas coisas. Olhei para Guilherme, então de volta para Rodrigo. Você é um covarde, um manipulador, um homem que não merece a devoção que eu te dei durante 8 anos de casamento. O silêncio na sala era absoluto. Até Patrícia, que observava da porta da cozinha, parecia ter parado de respirar. Segunda, continuei, sentindo minha voz tremer, mas me recusando a deixar isso me parar. Vim me despedir do Guilherme do jeito certo, porque ele é uma criança, e crianças merecem melhor do que serem usadas como armas. Rodrigo abriu a boca para responder, mas eu me virei para Guilherme antes que ele pudesse falar. O menino, porque era isso que ele era, um menino, me olhava com olhos grandes e assustados. Guilherme, comecei, suavizando minha voz. Você sabe quantos anos você tinha quando eu conheci seu pai? Ele balançou a cabeça. 2. Você tinha 2 anos. E eu me apaixonei por você antes mesmo de me apaixonar pelo seu pai. Senti lágrimas ameaçarem, mas as mantive sob controle. Eu te criei. Cuidei de você. Amei você como se você fosse meu filho de sangue. Porque para mim, amor nunca teve nada a ver com sangue. Helena, ele começou, a voz fina, mas eu ergui a mão gentilmente. Deixe eu terminar, por favor. Respirei fundo. Você está em uma idade confusa. E seu pai? Olhei brevemente para Rodrigo, que tinha se sentado novamente, os ombros caídos. Seu pai te colocou em uma posição injusta, te fez escolher, e eu não vou te culpar por isso. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Guilherme. Mas eu também não posso continuar em um lugar onde não sou valorizada, onde posso ser descartada com uma mensagem de texto às 3 da manhã. Minha voz começou a quebrar, mas eu continuei. Então eu vim dizer adeus, de verdade, e te dizer que, se algum dia você precisar de mim para qualquer coisa, eu vou estar aqui. Sempre. Eu sinto muito, Guilherme sussurrou, e então começou a chorar de verdade. Eu não queria. Papai disse que nós... Olhei para Rodrigo com uma intensidade que fez ele se encolher. O que exatamente você disse a ele, Rodrigo? Silêncio. Fala. Minha voz saiu alta, assustando a todos. Fala exatamente o que você disse para esse menino sobre mim. Rodrigo olhou para o chão, e naquele silêncio, entendi tudo. Você disse que eu não o amava de verdade, não foi? Minha voz voltou a ficar baixa, perigosa. Que eu era fria, distante, que atrapalhava a relação de vocês. Disse que eu estava ali só por conveniência. Que eu não era mãe de verdade dele. Guilherme soluçou mais alto. Rodrigo continuou em silêncio. Olha para mim, exigi. Ele obedeceu, relutante. Você destruiu uma família inteira porque quê? Porque quis? Porque estava entediado? Porque encontrou alguém e precisava me tirar do caminho? Vi o flash de culpa passar pelos olhos dele, e então entendi. Tem outra, não tem? Sua expressão confirmou antes que ele pudesse mentir. Tem outra, repeti, mas não como pergunta, como constatação. Durante quanto tempo? Helena, não é. Durante quanto tempo? 6 meses, ele admitiu baixinho. 6 meses, metade de 1 ano me traindo enquanto eu trabalhava, cuidava da casa, criava o filho dele, me esforçava para ser uma boa esposa. Ri, um som amargo, sem humor. E você me acusa de ser fria? Balancei a cabeça. Rodrigo, você é patético. Me virei para sair, mas Guilherme levantou de repente.
Helena, espera! Ele atravessou a sala, parando na minha frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia. Ele disse que não queria mais a gente, que você estava cansada de nós. Segurei o rosto do menino entre minhas mãos. Guilherme, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu nunca me cansei de você. E se algum dia você precisar da verdade sobre o que aconteceu, sobre quem eu realmente sou, você sabe onde me encontrar. Beijei sua testa. Mas eu não posso ficar onde não me querem, tá bom? Ele assentiu, ainda chorando. Passei por Rodrigo sem olhar novamente. Na porta, Patrícia me alcançou. Helena, eu não sabia. Sobre a traição, sobre nada. Eu sei. Ela hesitou, então pegou minha mão. Ele não merecia você. Eu sei disso também. Saí daquela casa sentindo algo estranho e libertador. Não era felicidade. Não era tristeza. Era clareza. Absoluta, cristalina, indiscutível clareza sobre quem eu era e o que eu merecia. E definitivamente não era aquilo. Voltei para Goiânia no mesmo dia. Não havia mais nada me prendendo em Campinas. A conversa tinha acontecido. As verdades tinham sido ditas, e eu tinha certeza absoluta de que aquele capítulo da minha vida estava oficialmente encerrado. Carla me buscou na rodoviária com olhos curiosos e preocupados. E então? Ele estava traindo, há 6 meses. Filho da... Exatamente. No carro, enquanto atravessávamos as ruas de Goiânia sob o sol forte da tarde, senti algo mudando dentro de mim. Não era apenas o fim de um casamento, era o fim de uma versão inteira de mim mesma. A Helena que aceitava migalhas e chamava de amor. A Helena que se anulava para servir aos outros. A Helena que media seu valor pela capacidade de ser útil. Aquela mulher tinha ficado em Campinas, junto com a casa vendida e o casamento destruído. Você está bem? Carla perguntou, olhando de relance para mim enquanto dirigia. Sabe o que é estranho? Eu acho que estou. Olhei pela janela, vendo a cidade passar. Tipo, eu deveria estar destroçada, certo? 14 anos de casamento, um enteado que eu criei, traição, tudo desmoronando. Mas eu só sinto alívio. Isso não é estranho, Helena. Isso é o que acontece quando você finalmente para de carregar um peso que nunca foi seu para começar. Chegamos em casa. Ainda me sentia estranho chamar aquele apartamento de Carla de casa, mas era o que era no momento. E encontramos uma surpresa na sala. 2 mulheres estavam sentadas no sofá, taças de vinho na mão, sorrindo quando nos viram entrar. Helena. Uma delas se levantou. Era Mariana. Outra amiga da época da faculdade que eu não via há pelo menos 5 anos. A Carla contou tudo e eu simplesmente precisava vir te ver. A outra mulher que eu não conhecia também se levantou. Sou Ana Paula, prima da Carla. E aparentemente agora sou parte do comitê de reconstrução da sua vida. Não pude evitar rir. Comitê de reconstrução? Exatamente, Carla disse, fechando a porta atrás de nós. Porque você não vai passar por isso sozinha. E porque nós 3 já passamos por merdas parecidas e sabemos exatamente o que você precisa. Mariana serviu vinho para mim e para Carla. Primeira ordem do dia. Processamento emocional completo. Sem guardar nada. Chora se precisar. Grita se quiser. Quebra alguma coisa se ajudar. Mas bota tudo para fora. Ana Paula assentiu. Segunda ordem. Plano de ação. Emprego, moradia, divórcio. Vamos organizar sua vida nova pedra por pedra. Terceira ordem. Carla adicionou com um sorriso. Autocuidado. Você passou 14 anos se dedicando a outras pessoas. Agora é hora de descobrir quem é Helena quando ela está fazendo algo só para ela mesma. Sentei no sofá, rodeada por aquelas 3 mulheres que mal me conheciam nesta fase da vida, mas que estavam ali, oferecendo apoio incondicional. E foi aí que finalmente chorei. Não pelo Rodrigo, não pela casa. Nem mesmo pelo Guilherme, embora aquela dor fosse a mais profunda. Chorei por mim mesma,
pela mulher que eu tinha sido, dedicada, amorosa, esforçada e que nunca tinha sido suficientemente valorizada. Chorei pelos anos que eu tinha dado, pelo amor que tinha sido desperdiçado, pelas partes de mim que eu tinha negligenciado em nome de uma família que nunca foi realmente minha. Mariana me abraçou primeiro, depois Ana Paula, depois Carla. E nós ficamos assim por um longo tempo, 4 mulheres em um apartamento em Goiânia, segurando juntas os pedaços de uma vida que tinha acabado de implodir. Na manhã seguinte, acordei com um senso de propósito que não sentia há anos. Carla já estava na cozinha, café pronto, computador aberto na mesa. Bom dia, sobrevivente. Pronta para começar a reconstrução? Sentei na frente dela, segurando a xícara de café quente entre as mãos. Mais do que pronta. Ótimo. Então vamos começar pelo óbvio. Divórcio. Ela girou o notebook para mim. Pesquisei os melhores advogados de família em Campinas. Tem 3 que são especializados em casos de alienação parental e má-fé conjugal. Olhei para os nomes na tela. Doutora Fernanda Monteiro. Li em voz alta. Especialista em casos complexos de separação com manipulação psicológica. Ela tem 92% de casos ganhos, Carla informou. E não é barata, mas com o dinheiro da casa você tem como pagar os melhores. Liguei ainda naquela manhã. A secretária da doutora Fernanda me encaixou para uma consulta via videoconferência no dia seguinte. Enquanto isso, comecei a organizar o resto, documentos, extratos bancários, prints de mensagens, e-mails, comprovantes de pagamento de contas que sempre tinham sido pagas por mim. Registros de despesas com Guilherme ao longo dos anos. Cada papel era uma peça de evidência de uma verdade simples. Eu tinha segurado aquela família financeira e emocionalmente por 14 anos. Ana Paula apareceu à tarde com uma proposta. Meu irmão é contador, trabalha com planejamento financeiro. Ele topa te ajudar a organizar seus investimentos. Você tem R$670 mil, Helena. Dá para fazer muita coisa inteligente com isso. Eu não sei nada sobre investimentos, admiti. Por isso mesmo você precisa aprender. Rodrigo sempre cuidava disso? Balancei a cabeça envergonhada. Vê? Mais uma forma de controle. Ele mantinha você financeiramente dependente do conhecimento dele. Ana Paula pegou meu celular e adicionou o número do irmão. Liga para ele amanhã. Ele é gente boa e não vai te empurrar nada que você não queira. Só vai te dar clareza sobre suas opções. Mariana contribuiu com outra frente. Você é contadora, certo? Pode trabalhar de qualquer lugar. Ela abriu uma página de vagas de emprego. Tem 3 empresas aqui em Goiânia procurando contador sênior. Salários bons, regime híbrido. Se você quiser ficar por aqui, tem mercado. Olhei para aquela tela cheia de possibilidades. Campinas tinha sido minha vida por tanto tempo que eu nem tinha considerado outras opções. Mas agora, o mundo parecia maior. Ou, Carla adicionou casualmente, você pode usar esse dinheiro para abrir seu próprio escritório de contabilidade. Ser a própria chefe. Fazer do seu jeito. A ideia me atingiu como um raio, meu próprio escritório, minha própria empresa, meus próprios termos. Eu nunca pensei nisso. Sussurrei, porque você sempre esteve preocupada demais em sustentar os sonhos dos outros, Mariana disse gentilmente. Mas seus sonhos, Helena? Quais eram eles antes do Rodrigo? Fechei os olhos, tentando me lembrar. Havia tanto tempo. Mas a memória veio. Eu, aos 23 anos, recém-formada, sonhando em abrir uma empresa de consultoria contábil focada em pequenos negócios. Queria ajudar empreendedores iniciantes, pessoas que não tinham recursos para escritórios grandes, mas precisavam de orientação profissional. Tinha até escolhido o nome, Alicerce Contábil. Porque toda construção precisa de uma base sólida, eu costumava dizer. Então conheci Rodrigo, e o bebê, e as responsabilidades. E aquele sonho foi guardado em uma gaveta mental que eu nunca mais abri. Tinha um sonho. Disse finalmente, abrindo os olhos. Meu próprio escritório, especializado em pequenas empresas. As 3 mulheres sorriram. Então, vamos fazer acontecer.
Carla disse com convicção. Na quarta-feira, tive a consulta com a doutora Fernanda. Ela apareceu na tela do computador, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos curtos grisalhos, óculos de armação vermelha, expressão que misturava profissionalismo com empatia genuína. Helena, ela começou após as apresentações iniciais. Conte-me sua história, do começo, sem omitir nada. E eu contei. Cada detalhe. Desde o primeiro encontro até a mensagem de madrugada. A manipulação gradual de Guilherme. Os 6 meses de traição. A venda da casa. Tudo. Ela fazia anotações meticulosas, fazendo perguntas específicas aqui e ali. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou diretamente através da tela. Helena, você tem um caso muito sólido. Muito sólido mesmo. Ela recolocou os óculos. Abandono unilateral sem justificativa. Alienação parental comprovável. Traição durante o casamento. E o melhor, você tem documentação de tudo. Eu tenho? A mensagem às 3 da manhã sozinha já é evidência de abandono emocional. As testemunhas, a sogra, a cunhada, provavelmente o próprio Guilherme, se formos delicados, confirmam a manipulação. Seus extratos bancários provam que você sustentava a casa. A venda da casa foi completamente legal porque o imóvel estava em seu nome. Ela sorriu levemente. Você fez tudo certo, mesmo sem perceber. E o Guilherme? Minha voz falhou. Ele vai sofrer com isso? A expressão dela suavizou. Helena, aquele menino já está sofrendo, porque foi usado como arma. O que nós vamos fazer é garantir que ele receba o suporte psicológico adequado. Vou pedir a avaliação de um psicólogo especializado em alienação parental. O juiz vai entender que o problema não foi você, foi o pai manipulador. Eu não quero destruir o Rodrigo, disse, e era verdade. Só quero justiça, quero reconhecimento do que aconteceu. E você vai ter. Vou entrar com o processo de divórcio até o fim da semana. Com pedido de danos morais e divisão proporcional de tudo que foi construído durante o casamento? E Helena, você contribuiu com muito mais do que ele. Desliguei daquela chamada sentindo algo poderoso crescendo dentro de mim. Não era raiva, não era vingança, era a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Para mim. Para aquela garota de 23 anos que tinha engavetado seus sonhos. Para a mulher de 39 que finalmente estava aprendendo seu próprio valor. Na quinta-feira, encontrei com Marcos, o irmão de Ana Paula e planejador financeiro. Ele me recebeu em seu escritório elegante no centro de Goiânia, com uma simpatia que imediatamente me deixou à vontade. Ana me contou sobre sua situação. Ele começou, oferecendo café. E quero começar dizendo, você tomou decisões financeiras muito inteligentes. Vender a casa, transferir o dinheiro, proteger seus ativos. Muitas pessoas não têm essa presença de espírito no meio de uma crise emocional. Foi mais instinto de sobrevivência, admiti. Instinto excelente. Ele abriu uma planilha no computador. Vamos falar sobre seus R$670 mil. O que você quer fazer com esse dinheiro? Respirei fundo. Quero abrir meu próprio negócio. Um escritório de contabilidade especializado em pequenas empresas. Seus olhos brilharam. Ótimo. Vamos planejar isso direito então. Passamos 3 horas construindo um plano financeiro completo. Marcos me mostrou como dividir o dinheiro. Parte para emergências, parte para investimento inicial no negócio, parte para investimentos de longo prazo. Você não precisa usar tudo de uma vez, ele explicou. Vamos começar com 150 mil para montar o escritório. É mais do que suficiente para um espaço adequado, equipamentos, marketing inicial e reserva operacional para os primeiros meses. O resto você mantém investido de forma inteligente. Pela primeira vez em semanas, senti esperança concreta, não apenas esperança abstrata de que ficaria tudo bem, mas esperança tangível, com números, com plano, com caminho definido. Na sexta-feira à noite, às 4, eu, Carla, Mariana e Ana Paula nos reunimos novamente. Carla trouxe pizza, Mariana trouxe cerveja, Ana Paula trouxe um quadro branco portátil.
Reunião de planejamento estratégico, ela anunciou solenemente. Vamos definir os próximos passos. Rimos, mas havia seriedade real naquilo. No quadro, Ana Paula escreveu: Projeto Helena, próximos 90 dias. Embaixo, ela desenhou 3 colunas: jurídico processo de divórcio em andamento, documentação organizada, advogada contratada, financeiro, plano de investimento definido, separação de capital para negócio, proteção de ativos, profissional, decisão, próprio negócio, planejamento financeiro completo. Próximo passo, plano de negócios. Tá faltando uma coluna, Mariana disse, pegando a caneta e adicionando. Pessoal, terapia? Autocuidado, redescoberta de quem você é. Olhei para aquele quadro. 3 semanas atrás, eu era uma mulher casada, vivendo em Campinas, cuidando de uma família que achava ser minha. Agora eu era... o que exatamente? Sou uma mulher divorciando. Comecei lentamente. Morando temporariamente em Goiânia, planejando abrir seu próprio negócio, cercada por amigas incríveis e tentando descobrir quem ela é quando não está se definindo por outras pessoas. Exatamente. Carla sorriu. E sabe o que é mais fodástico nisso tudo? O quê? Você está fazendo isso, não está desmoronando, não está implorando para ele voltar, não está se vitimizando. Você levantou, sacudiu a poeira e decidiu construir algo novo. Isso é poder puro, Helena. Senti lágrimas queimarem nos olhos, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de reconhecimento, de orgulho, de uma força que eu não sabia que tinha. Obrigada, sussurrei. Vocês nem sabem o quanto... Sabemos, Ana Paula interrompeu gentilmente. Porque todas nós já estivemos em algum lugar escuro, e alguém nos ajudou a sair. Agora é sua vez, e daqui a alguns anos vai ser você ajudando outra mulher. Brindamos com cerveja e pizza, rindo e planejando sob as luzes suaves do apartamento da Carla. E naquela noite, pela primeira vez desde a mensagem de madrugada, dormi profundamente, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada. Apenas um sono profundo e reparador de quem finalmente entendeu que o pior já tinha passado e que o melhor ainda estava por vir. No domingo de manhã, 2 semanas depois de ter deixado Campinas, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas algo me disse para atender. Helena? A voz era masculina, hesitante. Sou Raul, irmão do Rodrigo, meu cunhado, ou ex-cunhado. Ele sempre tinha sido o mais sensato da família. Oi, Raul. Olha, eu sei que você não me deve nada, mas... Eu precisava ligar. Rodrigo está... Bem, ele está um caos. Uma pausa. E o Guilherme está pedindo para falar com você. Meu coração apertou. Guilherme quer falar comigo? Ele está devastado, Helena. Descobriu sobre a traição. Brigou feio com o pai. Está na minha casa agora porque não aguenta ficar perto do Rodrigo. Ouvi o cansaço na voz dele. Meu irmão ferrou com tudo. Ele sabe disso. Eu sei disso. E o Guilherme finalmente entendeu também. E o que você quer que eu faça? Nada que você não queira. Mas se você topar conversar com o garoto, só uma conversa, seria importante para ele. Ele está se culpando por tudo. Fechei os olhos. Aquele menino. Sempre aquele menino sendo a parte mais difícil de toda essa história. Eu ligo para ele, disse finalmente. Mas no meu tempo, Raul, quando eu estiver pronta. Claro, claro. Obrigado, Helena. De verdade. Desliguei e fiquei olhando para o celular por um longo tempo. Carla apareceu na porta do quarto. Era sobre eles? Assenti. O Guilherme quer falar comigo. E você vai? Eventualmente. Mas primeiro... Olhei para ela com determinação renovada. Primeiro eu preciso terminar de construir minha própria base. Porque se eu voltar para aquela dinâmica agora, antes de estar forte o suficiente, vou me perder de novo. Ela sorriu com orgulho. Essa é minha Helena. Durante as próximas semanas, mergulhei completamente no planejamento do meu negócio.
Marcos me apresentou a uma consultora de negócios chamada Renata, especialista em ajudar profissionais a abrirem suas próprias empresas. Alicerce Contábil. Ela repetiu quando contei minha ideia. Eu amo. Transmite exatamente o que você quer oferecer. Base sólida para pequenos empreendedores. Criamos um plano de negócios completo. Definimos público-alvo, estratégia de precificação, marketing digital, estrutura operacional. Renata me mostrou que eu não precisava de um escritório físico grande inicialmente. Poderia começar com um espaço compartilhado, economizar em custos fixos, focar em atendimento digital. 70% dos seus clientes potenciais vão preferir atendimento online de qualquer forma, ela explicou. Você pode ter clientes em qualquer lugar do Brasil. A ideia era libertadora. Não estava mais presa a uma cidade, a um lugar, a uma vida que alguém tinha definido para mim. Eu poderia construir isso de onde quisesse, do jeito que quisesse. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Doutora Fernanda me mantinha atualizada semanalmente. Rodrigo tinha contratado um advogado, mas aparentemente estava encontrando dificuldades em contestar qualquer coisa, porque tudo que eu tinha feito era legal, e ele sabia disso. Ele tentou argumentar abandono de lar. Fernanda me contou em uma de nossas ligações, com um tom que misturava profissionalismo e diversão. Mas quando apresentei a mensagem dele te expulsando da viagem, mais os depoimentos e a cronologia dos eventos, o advogado dele sugeriu que era melhor não seguir por esse caminho. E o Guilherme? O psicólogo já fez a avaliação. O laudo é claro: alienação parental sistemática por parte do pai. O juiz vai considerar isso. Isso significa que Rodrigo vai ter que fazer terapia familiar supervisionada se quiser manter uma relação saudável com o filho. E você? Ela fez uma pausa significativa. Você está completamente isenta de qualquer culpa. Desliguei daquela ligação, sentindo um peso gigantesco saindo dos meus ombros. Isenta. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino claro. Eu não estava errada. Eu não tinha falhado. Eu não era o problema. No início de dezembro, exatamente 6 semanas depois daquela mensagem de madrugada, assinei o contrato de aluguel de uma pequena sala em um coworking no centro de Goiânia. Era modesta. Apenas uma mesa, uma cadeira, uma estante. Mas era minha. Carla, Mariana e Ana Paula vieram comigo no dia da instalação. Ajudaram a decorar, a organizar, a deixar aquele espaço pequeno parecer acolhedor e profissional. Na parede atrás da mesa, penduramos uma placa que Mariana tinha mandado fazer. Alicerce Contábil. Construindo bases sólidas para o seu negócio. Olhei para aquela placa e senti algo que não sentia há anos. Orgulho. Orgulho de mim mesma. De quem eu estava me tornando. Do que estava construindo. Primeira foto oficial. Ana Paula anunciou pegando o celular. Todas juntas, para marcar esse momento. Nos posicionamos na frente da placa. 4 mulheres sorrindo. 4 mulheres que tinham se tornado minha família, escolhida naquele período caótico. O flash disparou, e naquele momento, congelado em pixels, estava a prova de que recomeços eram possíveis. 2 dias depois, na quinta-feira à noite, finalmente juntei coragem. Sentei no sofá do apartamento de Carla. Respirei fundo e disquei o número que Raul tinha me passado. Guilherme atendeu no segundo toque. Alô? A voz dele era incerta, nervosa. Oi, Guilherme. É a Helena. Silêncio do outro lado. Então, um soluço abafado. Helena, eu sinto muito. Tanto. Eu não sabia. O papai disse tantas coisas e eu acreditei. E agora eu sei que era tudo mentira e... Respira. Interrompi gentilmente. Calma, respira. Ouvi ele tentando controlar a respiração. Você não tem culpa, Guilherme. Você é uma criança. Você foi manipulado. Mas eu te machuquei. Eu disse coisas horríveis. Eu te rejeite. Você disse coisas que seu pai plantou na sua cabeça. Corrigi. E sim, isso me machucou. Muito. Mas eu não te culpo. Você deveria.
A voz dele era pequena, quebrada. Eu fui terrível. Guilherme, escuta bem o que eu vou te dizer. Você está em terapia agora? Sim. O tio Raul me levou em um psicólogo. Ótimo, continue indo. E entenda que o que aconteceu não foi sobre você ser ruim ou eu ser ruim. Foi sobre um adulto fazendo escolhas egoístas e usando você como ferramenta. Eu te amo ainda, ele sussurrou. Você é a única mãe que eu realmente tive. E eu estraguei tudo. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. Você não estragou nada que não possa ser consertado. Mas, Guilherme, fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso que você entenda. Eu não vou voltar. Não para a casa, não para o casamento com seu pai. Isso acabou. Eu sei. Mais lágrimas do lado dele. Eu não quero que você volte para ele também. Ele não merece. Eu só queria que você soubesse que eu te amo e que eu sinto muito. Eu também te amo, Guilherme. Sempre vou amar, porque amor não se apaga só porque situações mudam. Limpei minhas próprias lágrimas, mas vou precisar de tempo para me curar, para reconstruir. Tudo bem? Tudo bem. E quando você precisar de mim para qualquer coisa, você me liga. Pode ser daqui a 1 mês, 1 ano, 5 anos. Eu vou estar aqui. Obrigado, Helena. A voz dele começava a se estabilizar. Obrigado por não me odiar. Eu nunca poderia te odiar, meu amor. Nunca. Conversamos por mais meia hora. Sobre terapia, sobre escola, sobre sentimentos confusos, sobre como ele estava tentando lidar com tudo. Quando desliguei, me senti exausta, mas completa. Aquela conversa tinha sido necessária. Para os dois. Carla me encontrou ainda no sofá, olhando para o celular. Foi difícil? Foi libertador, respondi honestamente. Para os dois. E o Rodrigo? Olhei para ela com clareza absoluta. O Rodrigo é passado. Guilherme vai ser sempre parte da minha história, mas Rodrigo? Balancei a cabeça. Aquele homem deixou de ter importância no dia que ele me descartou. Ela se sentou ao meu lado, pegando minha mão. Você sabe que está pronta, né? Pronta para quê? Para voar sozinha. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, obviamente. Mas, Helena, você já não precisa mais de muletas. Você está de pé, firme. Olhei ao redor daquele apartamento que tinha sido meu refúgio, meu porto seguro, meu lugar de cura. Mas Carla tinha razão. Era hora de ter meu próprio espaço, meu próprio lar, minha própria vida independente. Vou começar a procurar apartamento, disse. Ela sorriu. Eu sei. Na semana seguinte, encontrei um apartamento pequeno a 2 quadras do coworking, onde ficava meu escritório. Era um estúdio simples, recém-reformado, com uma varanda minúscula que dava para a rua arborizada. Nada luxuoso, mas era perfeito para começar. Assinei o contrato de locação no dia seguinte. Mariana me ajudou a comprar móveis básicos. Ana Paula contribuiu com plantas e decoração. Carla insistiu em pagar a primeira compra de supermercado. Ritual de inauguração, ela disse. No dia que me mudei oficialmente, as 3 vieram comigo. Carregamos caixas escada acima, montamos móveis IKEA com instruções confusas, rimos de nossas tentativas desastradas de pendurar quadros. Quando terminamos, já era noite. Sentamos no chão do apartamento vazio, porque eu ainda não tinha comprado sofá, comendo pizza e bebendo cerveja. Brinde. Mariana ergueu sua garrafa. A Helena, que caiu, se levantou e construiu algo novo das cinzas. A Helena, Carla e Ana Paula repetiram. A nós, corrigi, chocando minha garrafa com as delas, porque eu não teria chegado aqui sozinha. Bebemos sob a luz fraca do lustre improvisado 4 mulheres que tinham se tornado irmãs de alma em poucas semanas. Naquela noite, depois que elas foram embora, fiquei sozinha pela primeira vez no meu próprio espaço. Não o espaço de Rodrigo. Não o espaço dividido. Apenas meu. Saí na varanda, olhando para as luzes de Goiânia se estendendo abaixo de mim. Uma cidade que eu mal conhecia alguns meses atrás, que agora era minha casa,
E naquele momento, parada ali sob o céu estrelado, entendi algo fundamental. Rodrigo não tinha me destruído com aquela mensagem de madrugada. Ele tinha me libertado. Tinha me forçado a encarar verdades que eu vinha evitando há anos. Tinha quebrado uma vida que eu pensava estar construindo, mas que, na verdade, estava apenas me aprisionando. E ao fazer isso, mesmo sem querer, mesmo com as piores intenções, ele tinha me dado a maior dádiva possível, a chance de recomeçar, de verdade, não consertando o quebrado, mas construindo algo completamente novo do zero. Sorri para o céu noturno. Obrigada, sussurrei. Não para ele, mas para o universo, para o destino, para o que quer que tenha conspirado para me trazer até aqui. E então entrei, fechei a porta do meu apartamento, e dormi a noite inteira sem um pesadelo sequer. 3 meses depois daquela mensagem de madrugada que tinha mudado tudo, Alicerce Contábil abriu oficialmente as portas. Não houve festa grande, não houve champanhe caro, apenas eu, Carla, Mariana e Ana Paula, brindando com espumante barato e comendo pão de queijo em volta da minha mesa de trabalho. Mas era perfeito. Meus primeiros clientes vieram através de indicações. Amigas das minhas amigas, conhecidos de Marcos, pequenos empreendedores que precisavam desesperadamente de orientação contábil, honesta e acessível. Cada contrato assinado era uma pequena vitória. Cada cliente satisfeito, uma confirmação de que eu tinha tomado a decisão certa. Não era fácil. Tinha dias em que o medo batia forte. Medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente, medo de ter destruído uma vida estável por algo incerto. Mas então eu me lembrava. Aquela vida estável era uma ilusão. Era estabilidade construída sobre desrespeito, manipulação e invisibilidade. E isso não era estabilidade. Era prisão com paredes confortáveis. O divórcio foi finalizado em janeiro, exatamente 3 meses depois daquela mensagem. Doutora. Fernanda conseguiu tudo o que prometeu. Reconhecimento judicial da alienação parental, danos morais reconhecidos, divisão de bens proporcional às contribuições de cada um durante o casamento. O que significava que Rodrigo saiu praticamente sem nada, já que eu tinha provado que sustentei financeiramente a casa durante anos. Ele tentou apelar. Argumentou. Implorou até. Mas o juiz foi claro. Você não pode descartar alguém e depois reclamar que foi descartado. Guilherme continuou em terapia. Segundo Raul, ele estava progredindo, entendendo melhor a manipulação, processando a mágoa. Trocamos mensagens ocasionalmente. Nada profundo, apenas checagens básicas. Como você está? Tudo bem por aí? Saudades? Eu mantinha distância emocional, não por falta de amor, mas por autopreservação. Precisava me curar completamente antes de abrir aquela porta de novo. E ele parecia entender. Uma tarde de fevereiro, quase 5 meses depois de tudo, recebi uma ligação inesperada. Helena Carvalho? Sim? Meu nome é Juliana. Sou jornalista do Mulheres Empreendedoras, um blog sobre histórias de recomeço feminino. E uma amiga me contou sua história. Poderia fazer uma entrevista com você? Meu primeiro instinto foi dizer não. Expor minha vida, minha dor, publicamente? Mas então pensei, quantas mulheres estavam passando pelo que eu passei? Quantas estavam naquele momento de decisão, paralisadas pelo medo, achando que recomeçar era impossível? Pode ser, respondi. A entrevista foi publicada 3 semanas depois com o título Como uma mensagem de madrugada se tornou o impulso para eu reconstruir minha vida. A repercussão foi imediata. Dezenas de mulheres me mandaram mensagens, algumas chorando, outras agradecendo, muitas pedindo conselhos. Você me deu coragem, uma delas escreveu. Estou há 10 anos em um casamento onde não sou valorizada. Li sua história e percebi que recomeçar é possível. Outra disse, obrigada por mostrar que não precisamos aceitar migalhas. Eu estava me preparando para voltar para meu ex que me traiu. Sua história me fez entender que mereço mais.
Li cada mensagem com lágrimas nos olhos. Porque aquilo não era só sobre mim. Era sobre todas nós. Todas as mulheres que foram condicionadas a aceitar menos do que mereciam, que foram ensinadas que lealdade significava se anular, que acreditaram que amor era sinônimo de sacrifício incondicional. Em março, 6 meses depois daquela mensagem, a Alicerce Contábil tinha 15 clientes fixos e uma lista de espera. Contratei minha primeira funcionária, uma contadora júnior recém-formada chamada Larissa, com olhos brilhantes e vontade de aprender. "Você tem certeza que quer me contratar?" Ela perguntou na entrevista nervosa. "Eu não tenho muita experiência ainda." Sorri, lembrando de mim mesma há anos. Eu não preciso de alguém com muita experiência. Preciso de alguém com garra, honestidade e vontade de crescer. E você parece ter isso. Seus olhos encheram de lágrimas de gratidão. E naquele momento, entendi algo importante. Minha jornada não era só sobre me reconstruir. Era sobre usar essa reconstrução para ajudar outras pessoas a se levantarem também. Em abril, num sábado de sol, Guilherme pediu para me ver pessoalmente. Raul me ligou, mediando o encontro. "Ele quer conversar com você, cara a cara, sem o pai, sem pressão. Você topa?" Hesitei por 2 dias. Depois concordei. Nos encontramos em uma cafeteria no centro de Goiânia. Ele tinha vindo especialmente de Campinas para isso. Quando o vi esperando em uma mesa do canto, meu coração apertou. Ele estava maior, mais alto, mais maduro. Mas ainda tinha aquele jeito de menino inseguro que eu conhecia tão bem. "Oi", ele disse quando me aproximei, levantando nervosamente. "Oi, Guilherme." Nos abraçamos. Um abraço desajeitado, tenso, cheio de emoções não ditas. Sentamos. Pedimos café. Ficamos em silêncio constrangido por alguns segundos. Então ele começou. "Eu ensaiei isso umas 50 vezes, mas agora que você está aqui, tudo que eu preparei sumiu." Ele deu um sorriso triste. "Então vou só falar." "Pode falar." "Eu entendo agora. Tudo." O psicólogo me ajudou a ver como o papai manipulou tudo. Como ele plantou ideias na minha cabeça. Como ele usou meu medo de perder ele para me fazer rejeitar você. Guilherme mexeu nervosamente na colher do café. "E eu sei que pedir desculpas não muda o que eu fiz, mas Helena, eu sinto muito, de verdade." Segurei sua mão através da mesa. "Eu sei que você sente, e eu aceito suas desculpas." "Você aceita?" Ele olhou para mim com esperança cautelosa. "Aceito, porque você é uma criança que foi colocada em uma situação impossível, e crianças não têm culpa pelas guerras que adultos travam." Ele soltou um soluço. "Eu te amo. Ainda. Sempre." "Eu também te amo, Guilherme. Isso nunca mudou." "Mas você não vai voltar." Não era pergunta, era constatação. "Não vou", confirmei gentilmente. "Não para seu pai, não para aquela vida. Eu construí algo novo aqui, algo que é só meu." "Eu sei, e eu estou orgulhoso de você." Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. "O tio Raul me mostrou a entrevista que você deu, sobre recomeços, sobre força. E Helena, você sempre foi forte, eu que não via antes." Conversamos por horas. Sobre terapia, sobre escola, sobre como ele estava tentando reconstruir a relação com o pai, embora admitisse que era difícil confiar de novo. Quando nos despedimos, o abraço foi diferente. Ainda triste, mas mais leve, mais honesto. "Posso te visitar de novo?" ele perguntou. "Sem compromisso, sem pressão, só às vezes?" "Sempre que quiser", respondi. "As portas do meu coração nunca fecharam para você, Guilherme. Apenas mudaram de lugar." Vi ele partir no táxi que o levaria de volta para a rodoviária e senti uma sensação estranha. Não era felicidade completa. Não era tristeza profunda. Era paz. A paz de saber que eu tinha feito tudo o que podia, que eu tinha sido honesta, que eu não tinha desistido de um relacionamento importante, apenas o reconfigurado dentro dos meus novos limites, e que isso era o suficiente. Hoje, quando olho para trás, para aquela madrugada de mensagem fria,
vejo algo que não conseguia ver na época. Aquela não foi a noite em que minha vida acabou. Foi a noite em que minha vida verdadeira começou. Porque até aquele momento eu estava vivendo a vida que outros tinham desenhado para mim, sendo a mulher que outros precisavam que eu fosse, medindo meu valor pela capacidade de servir, agradar, sustentar. Rodrigo me tirou daquela vida, brutalmente, cruelmente, sem consideração. Mas ao fazer isso, ele inadvertidamente me deu a maior dádiva possível. Me forçou a descobrir quem eu era quando não estava sendo definida por outra pessoa. E descobri que eu era forte, capaz, inteligente, merecedora de respeito. Descobri que eu podia recomeçar do zero e construir algo melhor do que o que tinha antes. Descobri que família não é só sangue ou documentos, é quem fica quando tudo desmorona. É Carla abrindo sua casa. É Mariana, Ana Paula, Marcos, Renata, cada pessoa que me estendeu a mão. Descobri que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Aprendi que você não pode fazer alguém te valorizar. Ou eles veem seu valor, ou não veem. E se não veem, o problema não é você, é a visão deles. Aprendi que recomeçar não é fracassar, é ter a coragem de admitir que algo não funcionou e escolher algo diferente. Aprendi que dor é inevitável, mas sofrimento prolongado é opcional. E aprendi, acima de tudo, que mulheres são muito mais fortes do que nos ensinaram a acreditar. Nós carregamos mundos inteiros nas costas, sustentamos famílias, trabalhamos, criamos, amamos. E quando finalmente decidimos parar de carregar o que não é nosso, quando decidimos usar toda essa força para nós mesmas, aí nós nos tornamos imparáveis. Então, se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se alguém te descartou, te desvalorizou, te fez acreditar que você não era suficiente, eu quero que você saiba, o problema nunca foi você. Você sempre foi incrível, forte, merecedora de tudo que há de bom. Algumas pessoas apenas não têm capacidade de ver isso. E quando você entender isso de verdade, quando você internalizar seu próprio valor, aí você vai perceber que recomeçar não é perda, é libertação. E você aí, que me acompanhou até aqui, até o final dessa história, que é tão minha, mas que talvez tenha pedaços da sua também, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa seu like e me conta nos comentários que horas você está assistindo e de qual cidade você é. Porque histórias de mulheres que se reerguem precisam ser contadas, compartilhadas, celebradas. E quem sabe a sua história também não inspire outra mulher a encontrar sua própria força. Tem vídeo todo dia aqui no canal de relatos. Histórias de esposas, de mulheres, de recomeços e de vitórias. Porque nós somos muito mais fortes do que nos ensinaram a acreditar. E juntas, nós somos imbatíveis. Hoje, quase um ano depois daquela mensagem, tenho uma empresa próspera, um apartamento que é verdadeiramente meu lar e uma rede de apoio que escolhi. Não tenho marido. Não tenho aquela família nuclear que achei que estava construindo, mas tenho algo infinitamente mais valioso. Tenho a mim mesma, completa, forte, inteira, e isso, descobri, sempre foi o suficiente.